A pergunta agora é, Hélio, você não acha que, traduzindo a palavra hebraica kug, o kug, em Isaías 40:22, como esfera, você porventura não teria sido influenciado pela pressão da pseudociência de hoje? Você não acha que é possível que Deus está ensinando na Bíblia que a Terra é um círculo? Bem, a resposta vai ser um pouco mais longa e eu vou dividir em 5 partes e uma delas ainda vai ser subdividida. A pergunta é difícil e é uma pergunta muito boa. Primeira parte. Geocentrismo deve ser diferenciado de teoria da Terra plana. Há pessoas que adotam uma teoria e não outra e vice-versa. Geocentrismo é a teoria de que a Terra é o centro do universo, o Sol gira ao redor dela, todo o universo gira ao redor dela. E a teoria da Terra plana é a teoria de que a Terra é um círculo plano perfeito, no conceito da matemática. Geocentrismo, já houve pessoas durante muitos séculos, 3, 4, 5 séculos, que abraçaram essa ideia. Já a teoria da Terra plana, eu desconheço que dentro do cristianismo alguém adotou essa teoria antes de final do século XIX. No século XIX, Darwin fez um grande mal à humanidade, com a sua teoria da evolução, que tem envenenado a muitos e dado frutos terríveis, não só frutos espirituais, mas levado a racismo, a raça se achando superior a outra raça querendo eliminar outra e assim por diante. Então, numa reação a Darwin, que lançou muitas dúvidas sobre a Bíblia, crentes sinceros, mas errados, exageraram e quiseram ser literalistas ao ponto de tomar a Terra como um círculo no conceito matemático. Então, geocentrismo tem uma base histórica, a teoria da Terra plana não tem. Segunda coisa, o erro mais básico, o erro-chave de ambas as teorias é o de não reconhecerem que há absolutamente perfeita inspiração de cada palavra da Bíblia. B, a mais rigorosa interpretação literal normal. Ambas essas coisas dão pleno lugar a justificadas interpretações, considerando que Deus usa linguagem de aparências, linguagem fenomenológica e linguagem antropomórfica. Quando Deus diz os olhos de Deus, ele realmente não tem olhos. Quando diz a mão de Deus não está murcha, não está inoperante, não é que Deus tem a mão. Quando diz a mão de Deus é poderosa, está estendida, não é que Deus tenha mão no sentido que nós temos a nossa mão física. Isso é uma linguagem antropomórfica. Deus descendo ao nível do homem para comunicar uma coisa que o homem não poderia entender no sentido abstrato. Quando Deus diz que o sol subiu ou o sol se pôs, não necessariamente está dizendo que é o sol que se move. Isso é a linguagem das aparências. Da mesma maneira que quando eu vou num ônibus e minha esposa está sentada ao lado na cadeira, dormindo, e eu posso dizer que ela está parada ao meu lado. Mas uma pessoa que estivesse na calçada nos veria passando a grande velocidade a mais de 100 km por hora. Ele está correto em dizer que nós estamos nos movendo a 100 km por hora em linha reta, e eu estou correto porque, para meus olhos, no meu referencial, a aparência é que Valdenir está parado ao meu lado. Então, ninguém está errado.
Em relação às aparências, em relação ao que eu estou vendo, Valdenez está parada. Então, se eu estou numa praia, à noite, de manhãzinha, e o sol começa a brilhar, eu posso legitimamente dizer que o sol se ergueu. Então, ambas as teorias erram basicamente por não reconhecer que ser literalista dá margem a essas duas coisas. Figura de linguagem e linguagem de fenômenos, linguagem de aparência. Ambas as teorias falham nisso. Terceiro, o geocentrismo, embora desnecessário para se ser literalista bíblico, até que pode ser tolerado, porque se não passar para violência, para agressão, para nos chamar de hereges, perdidos, demônios. Então dá para tolerar o geocentrismo, porque se forem feitas certas hipóteses básicas da física e da geociência, mesmo que essas hipóteses sejam esquisitas, não intuitivas, altamente improváveis, mesmo assim, até que se pode provar tudo do geocentrismo com a matemática e lógica razoáveis. Somente as hipóteses de partida que são esquisitas. Então, o geocentrismo até que tem uma consistência interna, se aquelas hipóteses dele pudessem ser verdade. Quanto à teoria da Terra plana, é o contrário disso. Não tem consistência nenhuma, meu irmão. Ela é não apenas completamente desnecessária para se ser um crente na Bíblia, um crente em Deus, um crente literalista bíblico. É desnecessário. Um crente pode ser literalista e entender os raros usos de linguagem figurada, linguagem das aparências, linguagem dos fenômenos, linguagem antropomórfica. Como também a teoria da Terra plana, ao menos pelo que eu tenho visto em livros e na internet, ela é totalmente sem sentido mesmo. Totalmente. Muitos defensores, ao contrário do geocentrismo, muitos defensores da teoria da Terra plana usam pulsões de gozação, zombaria, palhaçada, loucura, agressão, provocação para a briga, e se nada contribui para ensinar outra pessoa que não sabe uma coisa que é verdadeira, tem que dialogar bem, sem agredir desnecessariamente. Então, até que dá para tolerar o geocentrismo. A teoria da Terra plana, além de desnecessária, tem sido totalmente sem sentido. Não bate coisa com coisa. O geocentrismo ainda tem uns 10% que bate uma coisa com coisa. Mas a teoria da Terra plana não bate nada com nada. Viu? Vou subdividir estou chamando ponto 4 e vou subdividir em alguns pontos. Primeiro, círculo, tomado rigorosamente, não pode ser uma descrição literal da Terra. Porque círculos são meras concepções teóricas, são objetos virtuais, objetos inexistentes na realidade, são objetos somente na matemática. Porque círculo só tem duas dimensões, tem espessura zero, portanto não existe no nosso universo que é tridimensional. Sólidos como o disco, como o CD, como o que Zé pedia antigamente, meio como a bolacha Maria, não são círculos, eles são sólidos, são discos. Coisas bidimensionais como círculo, plano, triângulo, quadrado, rigorosamente não existe. A Terra não pode ser um círculo, a Terra existe e círculo é um objeto da matemática, um objeto teórico, virtual. A Terra não pode ser um círculo. Parte 2 da parte 4, subparte 2. Mesmo que você dissesse, tá bem, Hélio, vou corrigir e a teoria deve ser chamada teoria que a Terra é um disco. Se você admitisse que está de pé de um enorme globo, você também viria
a Terra como um círculo. Se você disser, não, a Terra é um disco, somente tem a aparência de um círculo, porque nós vemos a superfície, nós não vemos debaixo da Terra. A Terra é um disco, é um sólido disco, mas tem a aparência de um círculo. Eu perguntaria primeiro, se a Terra fosse um globo, você também não teria a mesma aparência de um círculo? Subparte 3. Já que você admitiu que o verso somente quer dizer que tem a aparência de um círculo, os únicos objetos que podem ter essa aparência, meu irmão, são... Os únicos objetos que você pode olhar de longe e parecer um disco, parecer um círculo, aliás, os únicos objetos são esfera, de qualquer ângulo que você olhe, uma bola é uma esfera. O cilindro, se olhar, pegar um lápis e olhar de ponta assim, só de ponta mesmo, ou por detrás, ele pode dar a aparência de um disco. Mexer 1 milímetro, não dá mais a aparência de círculo. São os objetos. Se eu tentar ir mais rápido, eu estou demorando muito. Os objetos são esfera, cilindro, cone. Tem um lado que você pode, o cone pode até parecer um círculo. Mexer 1 milímetro não é mais. E disco. Só essas formas. Se você escolher, são 4 formas. Globo, como eu falei, o globo e esfera é a mesma coisa. Globo, cilindro, cone e disco. Se você escolher as 6 últimas formas, você vai se chocar frontalmente com centenas de experiências. Algumas muito fáceis, muito baratas, muito rápidas para fazer. Centenas. Por exemplo, um bem fácil. A sombra da Terra na Lua durante o eclipse sempre é de um círculo perfeito. Somente um globo daria sempre a sombra de um círculo. Se fosse um disco e ele estivesse um pouco nessa posição, fosse assim, pareceria um círculo. Se estivesse assim, pareceria uma linha reta. Se estivesse assim, pareceria uma elipse. Então você já viu na sua vida, vários eclipses, a Terra lançando a sua sombra na Lua, e sempre é um círculo. Isso é um indício, uma evidência que a Terra é uma esfera e não um disco. Exemplo 2. Em todas as altitudes, em todas as viagens aéreas, desde a decolagem até ele estar a 11, 12 ou 13 quilômetros de altura, a linha do horizonte é sempre um círculo, seja onde for que você esteja voando, em qualquer país. Somente um globo sempre faria isso. Mas um cilindro, um cone ou disco nem sempre faria isso em todos os locais. Se você escolher esfera, tudo vai se harmonizar perfeitamente. Você tem uma bola. Em qualquer ponto que você estiver na bola, você olhando vai ver um círculo. Mas se você escolher um disco, como um CD, ou um cone, ou um cilindro, dependendo do local que você esteja, não vai ver um círculo. Então, há centenas ou milhares de experiências que você faz sem gastar um centavo, nenhuma delas aponta para um círculo, todas apontam para um globo. Subparte 4 da parte 4. Na concordância do hebraico e do caldaico, Benjamin Davidson, em 1871, reconhece que o termo Kug, em Isaías 42, pode significar esfera. Nem havia, nessa época, a teoria da Terra plana, e ele já reconhecia que a palavra pode muito bem significar esfera. Outro dicionário diz que só está implícito na palavra a ideia de redondeza. Então, não admitiria um cubo, não admitiria um tetraedro como uma pirâmide, não admitiria um cilindro, não admitiria um disco, da ideia de redondeza. Quinta subparte. É perfeitamente possível que os tradutores da King James
tinham em mente a palavra esfera quando traduziram Kang para circle, pois o site de etimologia das palavras inglesas admite que o verbo to circle significa algo referente a globo. E isso significava no final do século XIV. Também admite que a palavra circling poderia significar to shape like a globe, dar a forma semelhante a um globo. Vou mandar o link para vocês, vou deixar na internet. Isso é o site, eu vou dizer rapidamente, é teamolline.com/word/circle. É um site que dá a etimologia das palavras do inglês. Então, houve, no século XIV, a palavra circle podia significar globo. Uma bola podia ser chamada de circle naquela época. Então, é bem possível que em 1611 os tradutores da King James quisessem mesmo, com a palavra circle, significar redondeza, ou globo, ou uma coisa arredondada. Sexta subparte. Já houve outras Bíblias, afora a LTT, antes de mim, traduzindo como esfera ou como globo. Por exemplo, Santa Spagnino, em latim, traduziu como esfera, literalmente seria esfera. Benedictus Ares Montanus e François Vatable, traduzido em latim como globus. A Bíblia Riveduta, em italiano, traduziu como globo. Isso eu creio que no século XVI, talvez século XVI, talvez antes mesmo da King James, não tenho certeza. O hebraísta holandês do século XVIII, Campbell Vitringa, usou orbis, quando usou a expressão orbis terrarum, escrevendo em hebraico, que significa globo terrestre. A Bíblia de Jerusalém, em espanhol, usou orbe, que é algo em forma de uma bola. Moffat usou the round earth, que é a terra arredondada. Quinta subparte. Considerando a linguagem de aparências, e que uma das traduções é em Isaías 22:18, é bola. Eu agora faço a pergunta: por que Cadu, que é bola em Isaías 22:18, e por que Kang, que é uma esfera em Isaías 40:22, não poderiam, pelo menos às vezes, ser sinônimos? Nós não temos tantos sinônimos. Você usa bela, bonita, formosa, linda, são palavras diferentes e podem significar a mesma coisa. Por que não considerar, por que é impossível que essas duas palavras sejam sinônimas?